Começa outro. Começou? Hã? Tá ok. Tá aqui, ó. Tá. Então, hoje nós vamos dar continuidade à regra da cadeia, observando o seguinte, tá? Se você pega, vamos ver a seguinte coisa. Você sabe que a potência com expoente racional, você precisa ter um certo cuidado com ela, tá? Ela é dada em função da raiz enésima, tá? Mas você precisa ter um certo cuidado. Por exemplo, ó, sejam f e g as funções dadas por, ó, você pega, por exemplo, f de x igual a raiz cúbica de x menos 2 a quinta, por exemplo, tá? Quem é o domínio da f? E vamos pegar aqui g de x igual, ó, eu vou passar da f para g multiplicando por 2 os expoentes, o expoente e o índice, tá? Então isso aqui dá o quê? Raiz sexta, tá? De x menos 5 a décima. Vou pegar outro melhor. Qual é a conclusão daqui? Qual é a conclusão daqui? Daqui a conclusão é o seguinte. Me diga quem é o domínio da F. É os reais. Domínio da G. Também aqui. É os reais. Agora, se você observar, você tem o seguinte. F de x é igual a g de x, mas é igual a g de x, preste bem atenção, ó. F de x é igual a g de x, qualquer que seja x maior que ou igual a 5, tá? Qualquer que seja x maior que ou igual a 5. E se o x for menor do que 5? Se o x for menor do que 5, a f é, enquanto a g, positivo, tá? E f de x é igual a menos g de x, qualquer que seja o x, o quê? Menor do que 5. Então você observa, tá certo? Você observa aqui o seguinte. Aqui, mais uma vez, aquela propriedade de que multiplicando o índice e o expoente do radicando por o mesmo número, a raiz se mantém para a base o quê? Positiva. A base x menos 5 tem que ser uma base positiva. Você não pode usar indiscriminadamente essa propriedade. O que eu quero dizer é o seguinte: essa propriedade aqui, ó, raiz enésima de x elevado a n é raiz enésima de x elevado a m n vezes p. E n vezes p, isso vale qualquer que seja n maior do que zero, inteiro, né? Inteiro, claro, né? Qualquer que seja n maior do que zero, qualquer que seja p maior do que zero, tá? Qualquer que seja m inteiro, vírgula, e qualquer que seja x positivo, tá? Entendeu? Entendi?
qualquer que seja n inteiro maior do que zero, qualquer que seja o p inteiro maior do que zero, qualquer que seja o m inteiro e qualquer que seja o x positivo. Muito cuidado, viu? Ao usar essa propriedade, tá? Você veja aqui, ó, quando eu passo daqui para cá, isso se mantém, né, com a base positiva, tá? No caso aqui, base positiva por quê? Porque o m pode ser inteiro, o m pode ser negativo. Então você tem um probleminha. Então, cuidado. Outra situação em que você tem que ter cuidado com isso, tá? Sejam f e g as funções dadas por f de x igual raiz quadrada de x menos 3, ó, e g de x igual, agora eu vou multiplicar tudo por 2, raiz quarta de x menos 3 ao quadrado. Você tem, quem é o domínio da f? Os reais maiores que ou iguais a 3. Agora quem é o domínio da g? Aí sim, é os reais. Isso aqui está definido para todo x real, porque é x menos 3 ao quadrado. É x menos 3 ao quadrado maior que ou igual a zero, eu posso calcular a raiz quadrada. E aqui, e é claro, você tem f de x igual a g de x, mas isso é para todo x maior que ou igual a zero. Então observe, aqui você tem o quê? Você tem que a função f não é... Assim, a função f não é igual à função g. E aqui, corrigindo, qualquer que seja x maior que ou igual a 3, aqui também a função f não é igual à função g. Então você tem que ter muito cuidado, tá? Para usar expoente racional, por exemplo. Porque é essa propriedade aqui que te permite usar, te permite definir potência com expoente racional. Expoente racional mais base o quê? Base positiva. Tá? Expoente racional e base positiva. Então, observe uma coisa, ó. Observe uma coisa. Se você tem, considere essa função, ó, sejam m e n, não deixa passar muito tempo não, viu? Uns 20 minutos, aí tu... aí tu me avisa, tá? Me avisa para eu parar, para tu parar e reiniciar. Olha, sejam... Vamos pegar a seguinte situação. Pegar m e n naturais não nulos e a função f de x igual a raiz enésima de x elevado a n. Tá? E você derivar essa função, você tem que ficar atento para duas situações. Aliás, para várias situações. Essa função aqui, você pode daqui já dizer quem é o domínio? Só pelo fato de m e n ser inteiros? Não. Por quê? Por quê? Depende da paridade dos inteiros envolvidos. Eu vou tentar fazer agora essa diferente do que eu costumo fazer, tá? Vamos ver se dá certo, né? Ó, se o n é par
e o M é ímpar, qual é o domínio de F? É os reais. Pare de chamar isso aqui de real positivo. Esse intervalo aqui não é o conjunto dos números reais positivos. Como é que se chama esse conjunto? Reais não negativos, tá? Então, você tens domínio de F é igual aos reais não negativos. Nessa situação, a situação em que o N é o quê? É par e o M é o quê? É ímpar. Nessa situação. E você tem a outra situação, domínio de F vai ser os reais, caso contrário a esse aqui. Ou seja, se o N, negação disso, qual é a negação disso? N é ímpar, ou M é par. Então, quando você vai calcular a derivada dessa função, você tem que olhar as duas situações, tá? Então, veja bem, você sabe que se o x é diferente de zero, x elevado a m é diferente de zero, aí como a raiz enésima tem derivada em todo número diferente de zero, e a função polinomial tem derivada em todo x real, isso aqui vai ser diferenciável pela regra da cadeia em cada x diferente de zero. Então observe, dado x diferente de zero, tem-se. Quem é a derivada da f em x? Aplicando a regra da cadeia. Fica o quê, hein? Aplicando a regra da cadeia. Como é que fica? Aqui é a composição de quantas funções? 3 funções. Então você vai aplicar a regra da cadeia 2 vezes. Então a primeira vai ficar a derivada da raiz enésima aplicada na função de dentro. Então quanto é, hein? É 1 sobre n vezes raiz enésima de quem, hein? De x elevado a m elevado a quê? Tudo isso, né? Tudo isso elevado a n menos 1. Tá? Vezes o quê? Vezes a derivada de x elevado a m. Só uma correçãozinha. Isso aqui é a composição de 3 funções. A raiz enésima, composta com a mésima potência, composta com a identidade. Mas eu posso pensar em 2, tá? Me exagerei, muito pedantismo. É a composição de 2. A composição da raiz enésima com a função polinomial. Tá bom? X elevado a m. Diga. Fazendo com 3 ou fazendo com 2, não dá mais resultado, porque quando você for derivar a derivada de x em relação a x, dá quanto? A 1. Então, eu que exagerei na minha observação. Então, isso aqui vezes a derivada da x elevado a m, que é quem? M. X elevado a m menos 1. Tá certo? Tá bom? Então, isso aqui vai ser 1 sobre n vezes raiz enésima de x elevado a quê? A mn menos n, tá certo? E em cima? É menos m, não vai ser menos m, desculpa. Menos m, obrigado. Fiquem atentos aí que eu posso errar. Vamos colocar assim, fica m sobre n vezes o quê? X elevado a m menos 1, tá certo? Sobre quem?
Sobre raiz enésima de x elevado a quê? A mn menos m. Muito bem. Isso qualquer que seja x diferente de zero dá isso aí. Aí eu quero simplificar isso aqui. Aí agora eu vou querer simplificar isso aqui. Correto? Eu quero simplificar isso aqui. Então, eu vou chegar aqui e vou escrever isso como sendo m sobre n vezes, tá? E para simplificar, eu vou colocar embaixo, vai ser raiz enésima de x elevado a quê? Mn menos m. E em cima, eu vou colocar, ó, raiz enésima de quem? De x elevado a m menos 1 elevado a n. Mas opa, cuidado. Eu tenho que ter cuidado aqui. Não posso chegar e fazer isso. Para todo x positivo isso é verdade. Para todo x positivo essa é verdade. Mas você não pode esquecer, disso aqui, ó. Raiz enésima de x elevado a quê? De x elevado a n. Isso é o módulo de x se o n é par. E a raiz enésima de x elevado a n é x, e a raiz enésima de x elevado a n é x se o n é o quê? É ímpar. Isso qualquer que seja o x real. Então aqui tem que analisar. É a realidade. Não pode chegar e colocar isso não. Isso vale se eu sei que o x é positivo. Mas eu estou pegando qualquer que seja o x o quê? Diferente de zero. Então eu tenho que ver, por exemplo, se o n for ímpar, então vai bem. Então você tem isso aqui. Daí de onde? Daqui. Daí. Se n é ímpar, porque se o n é ímpar, ó, o domínio de f é os reais. Então eu tenho que ver o lado negativo e o lado positivo. Tá? Se o n é ímpar, tá? Se o n é ímpar, ou vou aproveitar para fazer logo. Se o n é ímpar, ou n é par e m é ímpar, então você vai, porque se o n é par e o m é ímpar, o x é assumidamente o quê? Positivo. No caso aqui ele é diferente de zero. Porque quem é o domínio da função f nesse caso aqui? É esse aqui. Tá? Então nesse caso aqui, você tem o seguinte, ó. Quem vai ser f' de x? F' de x, vamos ver se eu vou ter. N é ímpar ou n é par e m é ímpar. Então vai ser f' de x vai ser igual a quê? A m sobre n vezes. Aí sim, eu vou poder aqui fazer essa conta, que vai ficar raiz enésima de quê? De x elevado a quem? A m menos 1 elevado a n, certo? Vamos fazer logo a conta. Dá quanto? Dá mn menos n. Dividido por quem? Por raiz enésima de x elevado. Vocês entenderam isso aqui? Eu posso fazer. Hã? Tá? E aqui fica mn menos n.
Quanto? Dá uma parada, para.